O que é apologética? O que significa defender a fé com argumentos racionais, inteligentes, sei lá, filosóficos, históricos? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. E aí galera, estamos de volta com a série Razões para Crer. A gente vai estar falando hoje sobre apologética, o que é isso, o que significa, qual a relevância, né? O que não é apologética. Mas eu queria aqui, né, mostrar uma camiseta de uma marca que se chama Dios Mio, ou né, Dios Mio, não sei. O link está aqui embaixo do site. É uma marca que eles destinam 10% de toda a venda das camisetas da linha cristã para projetos sociais de igreja. Mas eles também têm uma linha pet, que eles fazem algumas camisetas com cachorro, coisas bem legais, e que eles destinam 10% de toda essa venda também para um projeto com cachorros, né, para uma ONG. Eles estão fazendo uma promoção super especial agora, que é 3 camisetas por R$ 99 e também todos os modelos ali com 40%. Então dá uma conferida lá que tem uns modelos bem bacanas como esse aqui. Mas enfim, agora, né, vamos falar um pouco sobre a apologética. E eu queria perguntar pra você se você sabe o que é apologética. Bom, a apologética, ela deriva de um termo grego, que é o termo que dá origem à apologia. A apologia, na verdade, é você defender algum argumento, né, defender alguma ideia, ou também, como era usado lá na época da Grécia Antiga, era defender alguém em um tribunal. Então, por exemplo, um advogado era alguém que fazia uma apologia para alguém que estava sendo acusado, né, fazia uma defesa em favor de alguém. Na teologia cristã, essa apologia, que foi aí trazida como apologética, nada mais é do que uma disciplina que busca defender a fé cristã com argumentos racionais, argumentos científicos, históricos, filosóficos, para mostrar que sim, a fé cristã ela é plausível, sim, há razões para crer. Alguns temas que a apologética procura trazer, que na verdade são temas que, né, a população em geral tem bastante dúvida, que é, por exemplo, será que eu posso confiar na Bíblia? Será que a Bíblia realmente é um documento histórico? Será que realmente Deus existe? Se Deus existe, por que Ele permite o mal? Por que Ele permite o sofrimento? Por que Ele permite o coronavírus? Que evidências que eu tenho que Jesus realmente existiu, que Jesus ressuscitou? Será que eu posso confiar nesses evangelhos? Porque vai que tem mais livros, ou vai que eles foram alterados? Tudo isso são temas que interessam a apologética, que as pessoas têm dúvida, e que é muito interessante que a gente tenha argumentos em favor deles, para que a gente possa mostrar que sim, faz sentido a nossa fé, que sim, ela é uma fé inteligente. Tem um texto que fala bastante sobre o papel da apologética, que é o texto de 1 Pedro 3,15, na qual Pedro vai falar o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, Pedro fala que a gente precisa estar preparado para responder qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em nós. A pergunta que eu te faço é: será que você realmente está preparado para responder as perguntas que as pessoas têm sobre a sua esperança, sobre a sua fé em Jesus? Será que você tem argumentos para defender essa fé? O interessante aqui é que quando Pedro fala estejam preparados para responder, ele usa no grego a palavra apologia. E mais interessante ainda é que quando ele traz aquela palavra ali, razão, né, estejam sempre preparados para responder a razão da esperança que há em vocês, essa palavra razão é logos. É a mesma palavra, né, que é encontrada lá em João 1, quando João fala que, né, a palavra se fez carne, o verbo se fez carne, falando sobre Jesus, né, que a palavra de Deus se fez carne, Jesus veio e habitou em nós. Essa palavra verbo, palavra ali também é logos. Ou seja, o que Pedro está falando é, olha só, estejam preparados para responder a razão da esperança, né? O logos, a palavra, o Jesus. Esteja preparado para defender por que você crê em Jesus, porque essa é a esperança de vocês. Então a gente vê aqui que biblicamente sim, é relevante a gente saber responder o porquê que a gente crê naquilo que a gente crê. Né? Porque hoje em dia as pessoas acham que a gente tem uma fé cega, que crente crê, porque nasceu na igreja, porque vive na igreja, mas eles acham que a gente não tem motivos para crer, que não há sentido na nossa fé, e sim, a gente precisa estar preparado para responder que sim há sentido, a gente precisa estar preparado para responder os anseios das pessoas que duvidam da nossa fé. Mas eu acho interessante aqui também ressaltar que a apologética não é evangelismo. A apologética e evangelismo são duas coisas diferentes. A gente pode entender mais ou menos o seguinte, que o evangelismo convida a pessoa a receber Jesus, e a apologética ela prepara o terreno para que a pessoa receba Jesus. Nas palavras, né, de Alistair McGrath, né, que é professor de Oxford, ele fala o seguinte, que a apologética confirma quanto o evangelho é plausível e desejável, e o evangelismo chama as pessoas para que o aceitem. Tem um exemplo que eu gosto de pensar para isso, que é o exemplo de um médico. Né? Uma pessoa, quando ela vai até um médico, ela vai porque ela está doente, né? Está com alguma doença, está com algum sintoma, então ela vai até o médico,
E aí o médico, ele consegue ali identificar a doença dela e ele vai lá e faz uma receita de algum remédio para essa pessoa, né? E aí a pessoa tem essa receita do remédio e às vezes ela pode ficar na dúvida, tá, cara, mas será que esse remédio realmente vai curar minha doença? Será que esse é o melhor remédio? Será que se talvez eu vá em outro médico vai me indicar algum outro remédio? E agora? Então a gente pode entender aqui como se o médico fosse o evangelista. Ele dá a receita do remédio para a pessoa, para curar a doença dela, que a gente pode entender como nosso pecado. Então ele mostra, ó, esta aqui é a cura, através disso que você vai ser curado do pecado. Quem seria o apologeta nesse sentido? O apologeta seria, sei lá, alguém, um amigo ou alguém que entende de remédios e vai falar pra essa pessoa, não, cara, esse remédio sim é o melhor pra você, olha só, faz sentido, olha, esse remédio já curou tantas pessoas, esse remédio ele tem estudos que comprovam que ele, né, foi usado e tem efeito. Então o apologético seria aquele que mostra que é plausível aquele remédio, tá? Então nesse exemplo a gente consegue entender aí o papel de um evangelista e de um apologeta pra gente ter essa diferenciação na nossa mente. Bom, a gente soube o que então é a apologética, mas eu acho que seria legal trazer aqui o que a apologética não é. Em primeiro lugar, que a apologética não é provar que o cristianismo está certo ou provar que a nossa fé ela é certa. Por quê? Porque tem coisas que não há como provar. Né? Não é que num experimento em laboratório que a gente vai conseguir provar, Deus existe, ou que a gente vai conseguir provar, Jesus ressuscitou. Não, tem coisas que não é provável cientificamente. Então a apologética não é ficar provando as coisas. Segundo, a apologética não é debate. A apologética não é você ficar debatendo que você está certo, que as pessoas estão erradas, que a sua religião é certa e que as outras são erradas. Não. A apologética também não é ficar debatendo. Eu gosto muito do que o pastor Rick Warren, que é um pastor americano, fala. Ele diz o seguinte, que a maior apologética é o amor. Por quê? Porque, de fato, a maior defesa da fé que você vai ter não vai ser os seus argumentos, não vai ser, sei lá, a ciência ou coisas assim, mas vai ser o amor. Essa foi a maior apologética usada por Jesus para mostrar que ele era o Filho de Deus e para mostrar que sim, o Pai existia. Então, que você tenha isso em mente, que a maior defesa da fé sempre será o amor. E pra gente entender isso um pouquinho melhor, eu queria trazer um texto aqui, que tá lá em João 1, 45 e 46, que fala sobre quando Jesus recém começou a aparecer, Filipe conhece Jesus e daí Filipe vai falar de Jesus para Natanael e daí olha só o que acontece na história. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Aqui é interessante que a gente vê que Filipe ele não ficou preocupado em ficar provando para Natanael que Jesus era o Filho de Deus. Filipe ele não chegou ali, não, Natanael, olha só, os profetas falaram que o Cristo, né, que o Messias viria de Judá e tem tantas profecias a respeito dele e ele nasceria ali. Não, Filipe não ficou tentando provar nada, Filipe não ficou tentando argumentar, trazer evidências, Filipe simplesmente falou, vem e veja. O que eu quero dizer com isso? Que a apologética ela nunca vai substituir o encontro com Jesus. Ela serve sim pra gente trazer fundamentos, né, e sentido para nossa fé, mas isso nunca vai superar e tomar o papel de um encontro real com Jesus. E a apologética nunca tem poder para converter ninguém. É sempre Jesus quem converte através de uma ação espiritual. Por último, eu queria trazer a pergunta, então, qual é a relevância da apologética pra gente hoje, no cristianismo, enfim. Bom, a relevância é que primeiro, a gente poder responder as dúvidas que as pessoas têm para crer em Jesus, né, que são aquelas dúvidas que eu trouxe no início. Então, cara, as pessoas hoje elas têm dúvidas, tudo elas precisam de um porquê para crer. Então a gente precisa estar preparado para responder esses anseios. Segundo, poder responder a questões contemporâneas e atuais, dúvidas que vão surgindo. Então a gente poder estar preparado para trazer perspectiva cristã sobre esses pontos. Terceiro, para a gente não ter uma fé cega. Pra gente também ter uma fé fundamentada, uma fé sólida e não uma fé que a gente simplesmente crê porque quer e é isso. Bom, e por último é para ajudar as pessoas a encontrar Jesus, apresentando o evangelho com mais propriedade, sendo um facilitador aí do Espírito Santo, não tomando o papel dele, mas facilitando esse processo. Bom, e acho que eu queria aqui, né, finalizando já, recomendar os nomes de alguns apologetas hoje, né, que são referência para você, se acaso você tem interesse, você pesquisar, procurar e ver um pouquinho como é que é o trabalho desses caras. Então eu gostaria de recomendar o William Lane Craig. Ele, pra mim, é um dos maiores apologetas hoje. Ele é um filósofo, doutor, cristão excelente, foi professor de Oxford, onde leciona nos Estados Unidos. O cara é fenomenal, debateu com os maiores ateus aí do mundo e é muito interessante a maneira que ele debate, uma maneira pacífica, mas o cara é muito inteligente, tem ateu que foge dele, não porque, né, num sentido ruim, mas porque realmente tem argumentos muito bons, ele sabe explicar muito bem.
Outro nome é Lee Strobel, que é um jornalista que ele era ateu e ele foi fazer uma matéria para provar que Jesus não existia, que tinha muita mentira nisso tudo, e ele como jornalista começou a investigar e acabou vendo que Jesus sim existiu e ele se converteu após isso. Acho que um dos pais da igreja, que também foi um grande apologético, é Agostinho de Hipona, caso você tenha interesse em pesquisar um pouquinho mais. Também tem o Ravi Zacharias, que faleceu, né, infelizmente mês passado, mas agora está com Cristo, que ele é indiano, né, é um pastor indiano, mas é um dos caras mais inteligentes que defende a fé com muita mansidão, muita propriedade também. E por último, né, o Tim Keller, que também é um pastor assim lá de Nova York, mas que é muito inteligente, que ele é muito sábio nessa maneira de falar. Então esses são alguns nomes aí para você ter referências boas nesse sentido. E é isso aí, queria que você falasse o que você pensa sobre apologética aqui embaixo, se você acha que esse é um tema relevante ou não é, e que você me ajudasse trazendo temas para os próximos vídeos, porque agora eu quero direcionar o meu canal um pouquinho mais para esse lado de apologética, né, ao lado razões para crer, e eu quero fazer mais vídeos com esses temas, sendo bem enfático e intencional, então deixa aqui temas para mim, e é isso aí, valeu!